seus irmãos de caminhada, gente que está na mesma jornada que você. Então peça para que o Espírito Santo fale para os seus irmãos, para as suas irmãs, e por favor peça por mim também, porque eu preciso muito. A responsabilidade de compartilhar o Evangelho com vocês é uma responsabilidade muito grande. Então vamos orar algum tempo em silêncio. Espírito Santo, nós estamos aqui prontos para te ouvir, Senhor. Temos a certeza de que essa é uma necessidade central das nossas vidas. Podemos ter ouvidos espirituais para perceber a Tua voz. Temos um coração aceitável, receptivo, aberto e ajustado por Ti mesmo, para que possamos ser um leito onde Tua palavra caia e cresça. Deus bendito, apesar de toda essa nossa necessidade, do nosso desejo sincero de te ouvir, existem muitos ruídos dentro da nossa alma que precisam ser silenciados pelo Senhor. Pai, nós nos aproximamos do Senhor agora de uma forma particularmente especial, porque falamos ao Senhor através das nossas orações, dos nossos louvores, da nossa comunhão fraterna. E agora, Deus, esperamos ouvir o Senhor falar para nós. Senhor, é tão estranho imaginarmos que o Deus Criador de tudo pode falar através de voz humana. É por isso que nós nos aproximamos do Senhor com tremendo temor e tremor, porque a Tua voz não cabe em nenhuma voz humana. O Senhor tem a Tua voz e o Teu caminho na tempestade. E como nós poderíamos nos arvorar em achar que podemos Te representar? E é por isso que nós buscamos intensamente a assistência do Senhor Espírito Santo, porque o que nós queremos é ouvir o Senhor mesmo. A voz humana é sempre imperfeita, as ideias humanas são sempre incompletas, as palavras que transmitimos são sempre limitadas, a nossa linguagem não é capaz de expressar a profundidade do Teu amor, a grandeza da Tua beleza, da Tua glória. É por isso que só podemos Te ouvir se o Senhor falar. Ó Deus, sabemos que o Senhor é o Deus que se comunica, mas nem sempre nós somos os ouvidos que Te escutam. Por isso, ó Espírito Santo, desobstrui as nossas mentes, os nossos corações, as nossas emoções que carregam tantas cargas e barreiras ao Senhor. Sabemos que há muitas coisas na Tua palavra que confrontam os nossos valores, as nossas histórias, ao que aprendemos nas nossas famílias, os nossos conceitos pessoais que construímos ao longo da nossa vida. Por isso, ó Deus, só mesmo a Tua voz falando para os nossos corações é capaz de refazer os nossos conceitos. Por isso nós nos aproximamos do Senhor humildemente, pedindo que nos permitas Te ouvir, Senhor. Tudo isso para a glória do Teu nome, crescimento da Tua glória, do Teu reino no nosso meio, remodelagem das nossas vidas, a Tua imagem e semelhança, e construção do Teu reino através do nosso testemunho. É o que Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então agora eu digo qual é a passagem. Peço para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías.
uma passagem conhecida. Aliás, você já percebeu que eu gosto muito de pregar em passagens conhecidas, não é? Isaías é grande. Isaías tem quantos capítulos mesmo? Quase. Alguns corajosos ousaram falar. Outros foram correndo no índice da Bíblia. Em 66. 66. Vai facilitar. Isaías tem o mesmo número de capítulos que a Bíblia tem de livros. Certo? Memorizou? Agora fica para você. Gente que já mostrou ali o tablet com os quadradinhos mostrando os capítulos. Se você usar com o tablet com o celular, pode ver o capítulo 55. Certa vez, lendo um livro do pastor Eugene Peterson. Eugene Peterson é um escritor que escreve especialmente para pastores, não exclusivamente, mas muito para pastores. Ele disse que a função do pastor é dupla. A principal função do pastor é dupla: orar com as pessoas e ler a Bíblia com elas. Quando eu vi isso, eu falei assim, puxa, não tem que fazer nada quase. Aí depois parei para pensar, tudo se resume nisso. Qualquer coisa que a gente faça, brota disso. Então o que nós vamos fazer é ler a Bíblia juntos e caminhar na Bíblia juntos. Então são 3 versículos. Isaías 55, de 1 a 3. Eu queria que a gente lesse juntos mesmo, a uma só voz, mas vamos ler sem correria, por favor, sem correr, porque é Deus falando com o seu povo. Literalmente, essa palavra de Isaías é Deus falando com os seus. Consequentemente, Deus está falando... Não. Pergunta pela segunda vez. Consequentemente, Deus está falando... Comigo. É pessoal mesmo. É claro, Deus está falando conosco. Mas olha essa palavra com essa perspectiva. Deus está falando comigo, que sou parte do seu povo. Então vamos juntos? Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinde e bebeis. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, que a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus falando comigo e com você. A todos nós que temos sede. Eu comecei essa palavra antes mesmo da oração falando a respeito de um Deus que nos busca, que é o Deus do encontro, o Deus que vem na nossa direção. E exatamente porque Ele toma essa iniciativa, porque Ele tomou essa iniciativa, porque Ele continua fazendo isso, é que Ele convida você e a mim para empreendermos uma caminhada parecida com a dele. Por isso Deus é o Deus do vinde, é o Deus do convite. E aqui Deus está fazendo um convite, mas nesse próprio convite Deus está se apresentando. Essa é uma característica muito importante dessa passagem que às vezes nos escapa. Como Natália, quando a gente estava cantando, falou das músicas que a gente canta, que são tão comuns que a gente canta automaticamente, a mesma coisa acontece com as passagens bíblicas, né, Natália? Não, irmãos? A gente lê as passagens e não se apercebe por causa da repetição, da quantidade de vezes que nós já lemos, com um olhar às vezes superficial. Mas eu vejo nessa passagem que Deus, ao fazer esse convite de abertura, Ele já se apresenta, Ele já nos mostra alguma coisa que nos encoraja a respondermos positivamente ao chamado dele, ao vinde. Ou seja, Deus
se apresenta de maneira que esse vinde não é assustador, mas é um vinde atraente. Veja só, em primeiro lugar, nessa passagem, Deus se mostra como alguém que está preocupado com quem tem sede. É um Deus preocupado com o sedento, porque Ele está fazendo um convite para quem está padecendo de uma das necessidades mais elementares e mais intensas. É claro que essa expressão sede e vir às águas é metafórica, está falando, é um chamado existencial, não é para você fazer isso. Desculpa, eu estou te botando inveja, mas é algo para a sua vida espiritual, para a sua vida, para a essência da sua vida. Ele está preocupado com as nossas sedes, Ele está preocupado com a insatisfação da nossa alma, porque, especialmente em Isaías, sede é sinônimo de carência espiritual, e águas é sinônimo de resposta a essa carência espiritual. Deus se preocupa com o vazio da nossa existência. Como falei no iniciozinho também, Deus não é como um ídolo que fica num pedestal esperando ser bajulado. Deus não é um ser caprichoso. Deus não é um ser vaidoso. Curiosamente, pode parecer um contrassenso, mas Deus é muito humilde. Na verdade, quando Deus esteve aqui, Ele falou isso: aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus falou isso. Mas Deus é humilde, porque curiosamente vai em direção das suas criaturas. Se preocupa até com quem não está preocupado com Ele. Porque Ele sabe que todas as pessoas padecem de sede existencial. Ele sabe que todas as pessoas, não importa a sua história, não importa a sua religião, não importa a sua condição intelectual, financeira, não importa, todos nós somos pessoas sedentas por significado para a nossa vida. Então Deus se mostra como alguém que está preocupado com a nossa carência, com a nossa necessidade. Segundo, é que Deus também se mostra como um Deus generoso. Um Deus generoso, porque Ele não diz: vocês que têm sede, se virem. Ele não fala isso. Ele diz: você tem sede, vinde às águas. Ele é generoso bastante para providenciar as águas que vão matar a sede do nosso interior, a sede por satisfação, por sentido na vida. Ele oferece a água que realmente mata a sede. Ele é generoso, Ele é generoso. Deus é generoso, isso é graça. Mas graça é o tema do culto da noite. Fica tranquilo, né? Vou pregar sua mensagem da noite. Terceira razão, terceira forma como Deus se apresenta aqui. Deus é um Deus aberto. É um Deus, usando uma expressão humana, de alma e coração aberto. Porque quando Ele faz o convite, Ele não escolhe a quem Ele convida. Ele não faz uma categoria de pessoas que podem buscá-lo. Ele não diz se a pessoa que está sedenta é uma pessoa que está sedenta, que essa sede é uma sede corretamente motivada. Ou seja, são pessoas que sabem, que buscam conscientemente por um significado maior na sua vida, são mais sensíveis às coisas espirituais. Ou se o sedento tem buscado saciar sua sede com coisas inadequadas, procurando autorrealização, Deus não fala isso. Deus não diz por que, como o sedento deve saciar alguma categoria de sedento. Não, Deus é aberto. Deus diz: você tem sede? Alguma coisa clama dentro de você? Alguma coisa incompleta dentro de você? Não importa se você tem buscado da maneira correta, sensata, equilibrada, ou se a sua vida é uma loucura, buscando emoções para completar o vazio que tem dentro de você, não importa. Tem sede? Vinde às águas. Deus é aberto, Deus tem alma aberta a todas as pessoas que têm sede. Por quê? O interesse de Deus não é pisar
e espezinhar aqueles que estão sofrendo de sede. O interesse de Deus é apontar, mostrar para mim e para você a verdadeira solução, ainda que durante toda a minha vida eu tenha tentado procurar matar a minha sede nos lugares e da maneira errada. Aliás, uma caminhada para o versículo de baixo, para a primeira parte do versículo de baixo, vai nos fazer entender que ele está falando para pessoas que têm buscado matar a sede de maneira errada. Porque ele diz: por que vocês estão gastando o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Por que vocês estão se desdobrando esforços naquilo que não é essencial? Enfim, ele está falando, lembrando de pessoas que estão numa caminhada errada. Então, a pergunta, se Deus fala aqui: venham, vocês que têm sede, quais são essas sedes? Quais são as sedes? A resposta à pergunta, qual é a nossa sede, está muito ligada à motivação para a gente estar aqui hoje. Por isso comecei falando lá no início da minha preocupação que eu tenho todos os domingos, quando vejo seus rostos e tenho a responsabilidade de compartilhar alguma coisa com vocês da palavra de Deus. É porque eu não sei as suas motivações. Eu não sei a razão de você estar aqui hoje. A nossa sede está muito ligada às nossas motivações. Então, se você parar um pouco para pensar por que você tem vindo à igreja, por que você está aqui hoje, talvez você possa entender um pouco mais claramente qual é a sua sede. A gente podia imaginar, a gente pode supor, que o que nos motiva a estar aqui hoje, por exemplo, é buscar a Deus, adorá-lo juntos, procurar conhecê-lo um pouco melhor. Mas a verdade é que nem sempre essa é a razão para a gente estar aqui. Nem sempre essa é a motivação. Mas há uma razão pela qual eu e você estamos aqui. Muitas pessoas vão às igrejas por quererem melhorar na vida e entenderem que podem encontrar na bondade de Deus um plus, algo mais para melhorar na vida. Muitas pessoas vão à igreja porque estão desesperadas, estão abatidas, estão tristes, estão passando por problemas, por aflições. Outras pessoas vão às igrejas porque querem aprender mais a respeito de Deus. Outras pessoas vão à igreja porque entendem que a gente precisa ter uma religião, porque a religião é muito bom. Outros vão à igreja porque assim foram ensinados pelos seus pais desde muito cedo. Outros vão à igreja, sei lá, porque eu dei uma vontade, como aquela música do Zé Cavaleiro, hoje eu acordei com uma vontade danada de ir na igreja, né? Nada de mandar flores ao delegado, na porta do vizinho, né? Mas hoje acordei com uma vontade danada de ir na igreja. Deu vontade. Não vou na igreja há tanto tempo, né? Eu passei na porta, alguma coisa me impulsionou para entrar. Gente, as motivações são as mais diversas possíveis. Mas a grande verdade é que, de alguma maneira, alguma sede nos faz estar aqui. Alguma sede nos faz estar aqui. Então, Deus começa a nos responder, a nos dizer o caminho para matar a sede, o caminho da nossa verdadeira satisfação, da nossa verdadeira satisfação. Volte seus olhos no outro texto. Ele diz para aqueles que têm sede, virem as águas. Eu falei para vocês que nós vamos ler a Bíblia juntos, é isso que a gente está fazendo. Então vamos lá. Vinde, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Vocês que não têm dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço.
vinho e leite. Deus deixa claro para mim e para você que o que mata a sede da vida e satisfaz a nossa alma buscadora de sentido, nossa alma busca sentido, nossa alma busca significado. O que satisfaz, vejam bem, Deus é claro nisso, o que satisfaz, o que preenche a nossa busca, a nossa alma, não é comprado com dinheiro e nem com Mastercard. Não é comprado. Deus diz: o vinho e o leite, que são símbolo de satisfação, de nutrição, eles são adquiridos, a gente substitui a expressão comprado, são adquiridos sem dinheiro, porque eles não têm preço. Eles não têm preço. Sem dinheiro e sem preço. As coisas boas da vida não têm preço, aí deixa uma cercar para outras coisas. Sem dinheiro e sem preço. Por que as coisas que podem saciar a nossa vida, aquilo que mata a nossa sede, satisfaz a nossa alma, não tem preço? Pode ser que a gente não tenha recurso para adquirir satisfação. Eu digo isso, pode parecer estranho dizer isso para você, mas muitos de nós, cristãos, temos tido uma visão errada de buscar satisfação comprando de alguma maneira, comprando de alguma forma. Pastor, isso, eu sou crente não sabe que dinheiro não traz felicidade. Isso não está na Bíblia, mas bem que já está, né? Na verdade, a gente sabe, mas no fundo, nós tentamos comprar a nossa felicidade. Nós tentamos comprar a nossa felicidade quando ficamos extremamente preocupados e ansiosos com o dinheiro que vamos ganhar. O trabalho é importante. O trabalho é algo que ocupa o centro da nossa vida. Mas quantas vezes nós abdicamos de coisas que nós sabemos que são mais importantes que o dinheiro que vamos levantar com o esforço do nosso suor? Quantas vezes nós abdicamos disso em favor de termos o dinheiro, levantarmos o dinheiro com o nosso suor? Talvez a questão mais, o exemplo mais clássico seja a maneira como nós trabalhamos e nos acabamos e nos esgotamos para dizer que estamos sustentando a nossa casa. Queridos, queridas, quantas casas precisam muito mais daqueles que a sustentam do que do sustento que eles levantam? Quantas casas precisam mais da nossa presença, da nossa companhia, do que do dinheiro que nós levantamos com o esforço do nosso trabalho? Existem ocasiões na nossa vida em que somos colocados em dilemas, sim. E quando somos colocados em dilemas, nós somos convidados a pensar em quais são os nossos valores. Em outras palavras, onde temos investido o nosso esforço? Tem sido naquilo que não é pão? Naquilo que não nos satisfaz? Crentes também tentam comprar felicidade. O que Deus está dizendo é que não é sábio tentar encontrar satisfação que preencha a vida nas coisas deste mundo. Entendam bem, quando estou falando das coisas deste mundo, não estou falando das coisas ruins deste mundo.
O trabalho é muito digno. Os relacionamentos são necessários e dignos, mas a nossa satisfação não será encontrada nessas coisas. O nosso sentido, a razão da nossa vida, vou tocar naquilo que é mais básico. A razão da nossa vida não é a nossa família. A nossa família é central, é importante, mas não é a razão da nossa vida. A família é bênção que Deus nos dá. Encontrar satisfação que preenche a vida não depende de ser pobre, classe média, rico. Deus diz para mim e para você, por favor, fuja da ilusão de que a ascensão social vai lhe tornar uma pessoa mais realizada e mais feliz. Fuja disto. Fuja dessa ilusão. Ascensão social, mais educação, emprego estável, boa mesa, não estou falando de riqueza necessariamente, mas ascensão social, estabilidade financeira, isso tudo é digno, mas você não pode centralizar a sua vida nessas metas, porque quando você atingir a sua meta, para onde você vai daí? Quando sua vida estiver estável, quando sua família estiver constituída, quando você estiver bem, não precisa estar rico não, mas para onde você vai daí? Vai tentar ganhar na loteria? Não, crente não joga. Crente não joga na loteria. Mas vai tentar ficar milionário? O seu alvo é ser um mega empresário? E depois? Queridos, queridas, isso é gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão e investir o nosso esforço, o nosso suor naquilo que não satisfaz. Enche o nosso bolso, nos coloca numa situação de estabilidade, mas não satisfaz. Não satisfaz. A minha alma e a sua alma podem continuar vazias, tendo tudo que é necessário para uma sobrevivência serena, tranquila e estável. Nossa alma pode continuar vazia. Há algumas buscas comuns, onde nós investimos o nosso dinheiro e o nosso suor, e o nosso esforço. Por exemplo, não vamos começar falando de dinheiro não, vamos falar de relacionamentos. Nós desejamos, eu e você desejamos ser importantes para alguém. Isso é algo que está lá no centro do nosso coração. Nós queremos ser importantes para alguém. Queremos ser amados. Queremos ser valorizados. Queremos ter alguém para chamar de nosso. Ou alguém que nos chame de seu. É uma aspiração legítima. Mas devo lhe dizer que essa é uma aspiração potencialmente frustrante. Porque todos os amores, todos os afetos humanos serão falhos, sempre. Você que está procurando alguém para repartir a vida, isso não tem idade, não é? Você que está procurando alguém com quem repartir a vida, não pense que isso vai preencher o seu coração. As pessoas saltam de um relacionamento para o outro exatamente porque esperam ter nas pessoas aquilo que as pessoas não podem lhe dar. Porque todos os afetos humanos são falhos, porque todos nós somos falhos. Pais e mães, para começar daquele nível mais elementar do amor, pais e mães cometem erros. Cometem erros de superproteção. Cometem erros de impaciência, que levam à grosseria. Cometem erros de se omitir em horas decisivas. Verdade. Quem de nós nunca cometeu esses erros com seus filhos? Amigos, namorados, cônjuges, também cometem erros.
Má notícia, não é? Não vai terminar o namoro, não. Mas cometem erros. Há duas razões mais básicas pelas quais aqueles que se amam cometem erros. Nós temos uma preocupação natural com a nossa individualidade. Todos nós temos uma preocupação natural com a nossa individualidade. Só que essa preocupação natural, ela é superestimulada. Superestimulada por dentro, porque nós somos egocêntricos, e superestimulada por fora, porque a sociedade nos diz que nós precisamos atualizar as nossas vontades, precisamos ser felizes. Então tenha certeza, pessoas que se amam cometem erros por causa dessa preocupação consigo mesmo. Também pessoas que se amam cometem erros porque trazem consigo os erros que aprenderam na sua família de origem. Não existe família perfeita. Então nós trazemos erros das nossas famílias de origem. Vamos errar com os outros porque nós carregamos os erros das nossas famílias de origem, que também é perfeita. Então os relacionamentos, quando são buscados como a fonte da satisfação, eles acabam sendo fonte de frustração. Outra coisa que é erradamente buscada como fonte de satisfação é a autorrealização, que já comentei rapidamente aqui. É um trinômio: estudo, carreira, dinheiro. Esse trinômio, você estuda para construir uma carreira sólida, para que essa carreira sólida lhe dê dinheiro que lhe permita sustentar você e a sua família. Esse se tornou o alvo comum e o centro das motivações da vida moderna. É uma correria, é uma roda viva muito frustrante. Então Deus diz para você e para mim: por que você gasta naquilo que não satisfaz? Por que gasta o seu dinheiro e o seu suor naquilo que não satisfaz? E aí então eu quero colocar uma coisa importante sobre a generosidade de Deus. A generosidade de Deus tem um aspecto, um componente com o qual a gente não está muito acostumado. A generosidade de Deus é responsável. Deus é generoso, mas Ele é muito responsável. Ele age conosco com responsabilidade, porque Ele deseja que a nossa relação com Ele seja uma relação que realmente nos preencha. Então Ele não nos trata como se nós fôssemos um bando de gente que não sabe raciocinar. Ele diz as verdades para nós. Ele diz da nossa situação. Então Ele diz: você tem gastado o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz. A graça de Deus é larga, é ampla, é sem medida, mas ela não é tola. A graça de Deus trata comigo e com você com bastante profundidade. Esta é a diferença do Evangelho. Uma das grandes diferenças do Evangelho é que o Evangelho não mira o nosso comportamento e a partir daí tenta nos fazer pessoas melhores. O Evangelho mira o miolo do nosso coração, o centro da nossa alma, e vai nos mudar de dentro para fora. Deus olha para nós e toca naquele lugar em que a gente não quer conversar. Não quero falar sobre isso não, Deus. Não quero tratar desse assunto, que é um assunto complicado demais, já tem muita coisa que pensar. Deus diz para você: é verdade, você tem muita coisa para pensar, e está pensando em investir o seu dinheiro, o seu suor, naquilo que não é pão e não satisfaz. Eu quero tratar com você daquilo que satisfaz, daquilo que é o problema em torno do qual você tem corrido, girado a sua vida e não tem atingido, porque não quer tocar com profundidade na sua própria vida. Ela chegou. Deus pergunta: por que, meu querido? Por que, minha querida, você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que, meu amado, minha amada, você tem investido o seu esforço naquilo que não satisfaz? Essa pergunta tem dois fatos decisivos para a verdadeira satisfação da nossa alma. Primeiro, essa pergunta nos diz que nós temos investido com prioridade errada naquilo que não é essencial. Deus fala para mim e para você:
Você tem investido a sua vida naquilo que não é pão, naquilo que não é essencial. A sua prioridade está errada. É isso que tem nos tornado pessoas superficiais. Pessoas que olham para o que é secundário e que deixam escapar aquilo que é central, aquilo que é essencial. Então Deus fala isso. Deus diz que nós temos investido com a prioridade errada naquilo que não é pão. E Deus diz uma outra coisa que talvez, se nós olhássemos para Ele com mais atenção, nós teríamos uma vida muito mais serena. Ele diz que nós temos nos cansado na vida. Quando Ele fala, porque você gasta o seu suor, nós temos nos cansado na vida porque nós temos errado na nossa avaliação do que realmente tem valor. Nós não só investimos com prioridade errada no que não é essencial, como nós olhamos para coisas e para a vida e erramos em avaliar o que realmente tem valor, naquilo que não satisfaz. Você já pensou concretamente em alguém preparando uma refeição só esquentando água? Só esquentando água? A fome bate forte nesse horário de meio-dia, então nem se fala, né? Mas já pensou em alguém que está preparando a comida só esquentando água? É exatamente investir esforços naquilo que não vai satisfazer. Deus está falando isso para nós. Então Deus traz para a gente a solução divina, a sua solução. Ele traz três expressões que estão no final do versículo 2 e no início do versículo 3. São duas passagens que funcionam como espelho. Primeiro ele diz, no versículo 2, ouvi-me atentamente. Encontrou aí? Ouçam-me atentamente. E no início do versículo 3, o que ele diz? Inclinai os vossos ouvidos. Em outras palavras, ele está falando, se volte, atente, invista a sua atenção no que eu tenho lhe falado. Irmãos, ter fé em Deus não é fazer parte de uma igreja, de uma comunidade cristã. Ter fé em Deus é dar ouvidos para Ele de uma forma tão séria, de uma maneira tão verdadeira, ao ponto de eu estar disposto a reescrever o roteiro da minha busca, segundo o que Ele diz. Isto é ter fé. Nós temos construído os nossos roteiros de acordo com as nossas ideias. Deus tem nos falado sempre. Deus tem falado conosco sempre. Eu posso dizer que pelo menos aos domingos. Não apenas aos domingos. Mas Deus tem nos falado sempre. Sempre, sempre, sempre. Temos dado ouvidos para Ele ou temos apenas escutado Deus falar de alguma maneira? Deus diz, cheguem perto. Inclinem os ouvidos. Inclinar os ouvidos significa exatamente isso, ouvindo com tanta seriedade, com tanta verdade na alma, que eu estou disposto a ter os meus conceitos reformulados. Estou pronto a reescrever a minha caminhada segundo o que Ele diz, reescrever o roteiro da minha busca, que tem sido desenfreada por significado de acordo com o que Ele diz. A primeira coisa que Ele diz é isso: me dê ouvidos de verdade. Não vão só à igreja ouvir o pregador. Me dê ouvidos de verdade na sua vida, no seu cotidiano. Me dê ouvidos com sinceridade. Reescreva o seu roteiro de acordo com o que eu tenho trazido para a sua vida. Segundo, ele diz, lá também no final do versículo 2, comei o que é bom. E lá adiante, no versículo 3, ele diz, vinde a mim. Como eu falei no início, água e a comida são sinônimos de satisfação, de preenchimento. Ele diz, comei o que é bom, vinde a mim. Jesus falou isso também. Jesus se mostra como essa fonte plena. Jesus se mostra como a água da vida. Quando ele se encontra com a samaritana, por exemplo, você se lembra que Jesus falou assim, quem beber dessa água
vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Mas só não terá sede? Não, ele falou, pelo contrário. A água que eu lhe der vai ser nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ele disse isso também na festa do tabernáculo. Ele disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de dentro do seu ser vão fluir rios de água viva. Jesus se apresenta como essa fonte de alimento, de nutrição. Jesus também se apresenta como comida. Ele diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. É isso que Deus está dizendo quando Ele diz, comei do que é bom. Comei do que é bom. Vinde a mim, comei do que é bom. É nele que nós vamos encontrar satisfação e mais ninguém. E no final desse versículo 2, no final da primeira parte do 3, ele diz, vocês vão se deleitar com finos manjares. E no versículo 3 ele diz, a vossa alma viverá. Ora, o que a gente procura? Não é isso? Não é satisfação? Não é vida para a alma? Não é a gente sentir que a vida que a gente está vivendo, o alimento da vida, tem sido satisfatório e agradável para nós, tem sido finos manjares, só nele. Só nele. Irmãos, cristãos podem viver sem satisfação. Porque entendem que a presença de Deus é um aspecto da vida. Muitos cristãos vivem uma vida sem satisfação, numa busca desenfreada, com desequilíbrios na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas profissões, na sua relação com o dinheiro, na sua relação com a vida, porque acham que a presença de Deus é um aspecto importante da vida, fundamental da vida, mas não é não, irmãos. A presença de Deus não é um aspecto importante e fundamental da vida. A presença de Deus é a própria vida. Não existe vida fora dele. Assim a gente entende o que Jesus quis dizer quando ele falou em João 10. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. É nele que nós encontramos vida. É nele. Ele é o centro. Ele é o eixo em torno do qual gira a minha vida, em torno do qual gira a sua vida. Cristãos podem viver sem satisfação porque entendem que Deus é importante para a vida, mas não creem que Deus é a própria vida. Por isso, vivemos uma vida pulando de busca de satisfação em satisfação. Fica ofendido não, irmão. Não fica ofendido porque Deus tem falado isso para gente que Ele ama há milênios. Nós vimos uma passagem de mais de 700 anos antes de Cristo. Deus tem falado isso o tempo todo para as pessoas. Não perca o seu tempo com coisas secundárias, embora importante, mas não invista o seu tempo. Não invista o seu tempo. Reescreva a sua rota, tendo Deus como a sua fonte diária de satisfação e como o grande objetivo da sua vida. O desafio para nós hoje é esse: darmos ouvidos, entendermos que a nossa satisfação só está nele, darmos ouvidos a Ele, ouvidos na nossa alma, irmos a Ele, o que Ele tem para nos dar. Não procurar satisfação em outras coisas. A gente continua batalhando pela vida, a gente continua lutando pelo dia a dia, mas não é nessas coisas, nem nos nossos relacionamentos mais profundos, mais sinceros, mais verdadeiros, mais belos, que nós vamos encontrar satisfação. É nele. O desafio é encontrarmos satisfação no nosso Deus. Ele é a fonte, Ele é a própria vida. Coloque Deus no centro da sua vida, meu irmão, minha irmã. Busque perguntar em tudo que você fizer, em todas as decisões que você tomar, em todos os sentimentos que vierem à sua tona.
Procure perguntar para Deus: o Senhor está nisso, Senhor? Isso é teu? Ou isso é simplesmente uma busca minha, uma ansiedade minha? Isso é teu? Porque eu sou teu, eu sou tua. Fale com Deus em cada decisão que precisar tomar. Lembre-se disso. Quando você for fazendo isso nas decisões, pelo menos aquelas que lhe forem mais claras, ou seja, investindo na oração, em conversar com Ele, você vai perceber que algo vai acontecer na sua própria vida. A sua mente vai começar a perguntar inconscientemente a respeito de como Deus se relaciona com isso que eu estou vivendo. O que Deus tem a ver com isso? E a sua vida vai começar, a sua rota vai começar a ser redesenhada, reescrita, de acordo com o que Deus quer. E eu posso te dizer, com toda certeza, porque a Bíblia me assegura isso, você vai encontrar satisfação, descanso na sua alma e vai viver muito melhor. Não porque busca viver melhor, mas porque bota Deus no centro. Que o Senhor nos dê essa graça, essa bênção de entendermos que nossa satisfação verdadeira só encontramos nele. Que Ele te guarde, que te abençoe na tua busca pessoal. Coloque-se em prática, coloque-se todos os dias em prática na sua vida. Deus no centro, Deus no centro. Todas as coisas, as mais essenciais da sua vida, submeter aos critérios divinos, aquilo que Deus quer de você. Vamos orar juntos?